João, capítulo 8, verso 31 em diante. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Está claro para você isso? Ele não está falando com os gentios. Ele não está falando com a classe de judeus que não acreditavam nele. Esse texto é muito lindo, porque assim, a gente acaba fazendo leituras bíblicas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe o que eu tenho percebido na igreja dos nossos dias? Nós lemos a Bíblia como nós vamos ao self-service. Você já prestou atenção nisso? Nós lemos a Bíblia hoje, a igreja de uma forma geral, ela se relaciona com a Bíblia hoje como ela se relaciona com o balcão de self-service. Como é que você se relaciona com o balcão de self-service? Vamos lá. Vamos pensar nisso. Vamos tentar materializar isso, para a gente continuar. Você vai lá no balcão de self-service gigante. Pode ter aquele buffet o maior possível, né? O mais belo possível. Mas você não come tudo que está ali. Então como é que você vem? Brócolis, pula. Não é? Eu, por exemplo, eu sei que tem muita gente aí, mas quando chega naquela área de japonês, eu dou, uma passada. Não como japonês de jeito nenhum. Nunca comi, não consigo comer aquele negócio de jeito nenhum. Já até tentei, porque falaram que é chique comer japonês. Entendeu? Não consigo. Pulo. Agora, irmãos, não me preocupo com uma bela carne, não me preocupo, de verdade, mas adoro um feijão. Então, chego na área do feijão, cara, mas vai comer feijão com peixe? Tem molho de camarão, tu vai comer com feijão. O feijão é meu e quem vai comer sou eu. Não é assim? Meto feijão. Mas o que vão olhar? Interessa que vão olhar. Mas eu vou escolhendo o que eu gosto. Eu vou pegando o que parece para mim melhor para mim. Entende? Parece que nós estamos lendo a Bíblia exatamente assim. Parece que nós estamos nos relacionando com Deus exatamente dessa forma. Nós vamos colhendo o que é interessante, mas Jesus é lindo. Fala para o seu irmão, Jesus é lindo. Jesus vai direto e dá uma marretada na cabeça de quem? Do não crente? Não. Ele começa dizendo para quem? Para os judeus que não acreditavam nele? Para os judeus que estavam colocando ele o tempo todo contra a parede? Ele estava dizendo para quem? Para os principais sacerdotes? Ele estava dizendo para quem? Para os fariseus? Ele estava dizendo para quem? Para os saduceus? Não. Para que tipo de judeu ele estava falando? Para aqueles que acreditaram nele. Então, fala para o seu irmão, ele está falando comigo. Não, diga, ele está falando comigo. Olha o que o texto diz. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele está dizendo que a forma da gente conhecer a verdade é se nós tivermos permanência nele. Aquela ideia de falar alguma coisa e, eu conheci. Não. Quem conhece a verdade é quem permanece. Você até se enamorou. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para aqueles camaradas que se converteram: vocês até fizeram a coisa certa. Vocês até fizeram a escolha certa. Mas se não permanecer em mim, a verdade não te liberta. Por que a verdade não me liberta? Porque eu não me relaciono suficientemente com a verdade ao ponto de assumir a verdade absoluta de Deus como a verdade absoluta para a minha vida. Você entendeu isso? E ele continua: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Responderam-lhe: Somos descendente de Abraão, ou somos semente de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade te digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Está dizendo, não me disse não, eu sei que vocês são. Contudo, estão procurando matar-me,
porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Parece que isso se repete na nossa vida, né? Não há lugar na nossa vida para as verdades de Deus quando nós queremos nos alimentar das nossas verdades. Você entende isso? Não há lugar. Não há lugar para a verdade de Deus. Esse é um grande desafio da vida cristã. Permitir que as suas verdades, as suas crenças saiam para que a verdade de Deus ocupe o lugar. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Só até aí. Você pode curvar sua cabeça? Feche seus olhos aí, você pode fazer isso? Feche seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra, mais uma vez. Nós pedimos a Tua ajuda. Me ajuda, Senhor. Toma esse lugar. Se revela, Deus. Mostra que é o Senhor que fala nesse lugar. Mostra o Teu poder. De forma simples, traduz a Tua vontade aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Você curou comigo? Diga amém. Graças a Deus. Nós estamos buscando, sabe, as verdades bíblicas ao nosso gosto. Nós estamos muito mais preocupados com aquilo que está alinhado com o que nós pensamos do que verdadeiramente com aquilo que Deus tem para a nossa vida. É importante a gente pensar que a vida com Deus ela é completamente diferente do que nós achamos. Eu sempre digo que o diabo ele tem uma forma muito sutil de trabalhar, né? O diabo não se revela como diabo, né? O diabo não traz, e quando eu digo se revela como diabo, eu não estou dizendo que ele se apresenta para você dizer: olha só, eu sou o diabo. Não. Ele não traz nada que de forma imediata possa te assustar. Ele sempre traz o que ele traz para a sua vida, ele traz de uma forma camuflada. Ele sempre traz, sabe, disfarçado de uma boa intenção, de uma boa motivação. E essas coisas elas acabam ganhando força no nosso coração. E é importante a gente pensar que o que o diabo fala também se cumpre. Muita coisa que o diabo propõe através das suas palavras, através do que ele fala ao teu coração, acontece. E por uma única razão: ele precisa justificar, né? Ele precisa ganhar, se essa é a melhor palavra, a credibilidade do seu coração, ganhar sua credibilidade para que ele possa continuar. E aí você começa a tratar algumas coisas na sua vida como se fossem ações de Deus. E a gente percebe que muitas pessoas entram nesse ritmo, entram, sabe, nesses movimentos, entram, sabe, nesse caminho, e elas começam a paralisar a sua vida. Elas começam a neutralizar as ações de Deus na sua vida. E a armadilha do diabo na igreja não é acabar com você. Eu sempre digo isso. O diabo não pensa em matar ninguém. Ah, mas a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas morrer você vai morrer. Mas não vai morrer no momento que você pensa que você vai morrer. É muito mais produtivo para o inferno um morto vivo do que alguém morto. Você entende isso? É muito mais produtivo para o inferno ter você achando que você está vivo e você está morto há muito tempo. E você está contaminando e apodrecendo outras pessoas. Uma das práticas dos romanos mais interessante era pegar o corpo, um cadáver, um defunto, né, um cadáver que estava entrando em fase de decomposição, e amarrar o cadáver no corpo de alguém que estava sendo sentenciado ou condenado. E ele ficava com o corpo amarrado
né? E à medida que o corpo do morto ia apodrecendo, ia entrando em decomposição, ele ia apodrecendo o corpo daquele que havia sido sentenciado, e ele ia matando aquele que estava vivo devagarinho, paulatinamente. E essa é a grande estratégia do inferno. A grande estratégia do inferno é amarrar um corpo morto em você, colocar em você algo que vai te matando dia após dia, algo que vai definhando e vai acabando com você. Essa é a grande estratégia do inferno. A grande estratégia do inferno é colocar meias verdades, né? A maior mentira do diabo são as meias verdades, porque as meias verdades elas começam a governar a sua vida, né? Elas começam a tomar conta da sua vida, elas começam a direcionar a sua vida, e quando você ouve qualquer coisa diferente das meias verdades, você entra em choque. Você faz exatamente como aqueles que haviam crido em Jesus fizeram, eles ponderaram, eles se levantaram diante de Jesus e disseram: não, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos, nós nunca tivemos essa postura, nós somos diferentes, né? E eles foram um contraponto ali à pessoa de Jesus, aquilo que Jesus estava trazendo. Isso, irmãos, de forma bem simples para você entender, é o que as meias verdades provocam na nossa vida. A gente se acha às vezes crente demais, nós não somos nada disso, entende? Às vezes nós nos achamos o homem de Deus e a mulher de Deus porque sentimos a emoção de um culto bem aquecido, né, com um louvor muito lindo. Isso qualquer um faz, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um ambiente onde tem uma boa música, uma música muito bem tocada, uma música muito bem ministrada, um ambiente muito bem preparado, como o nosso ambiente, qualquer pessoa sobe e vai tratar qualquer assunto e você pode se confundir e achar que é Deus. E nem sempre é Deus que está falando. Nem sempre, pastor, você está dizendo que aqui no altar nem sempre é Deus que está falando. Não, estou querendo te dizer que os ambientes propícios que geram, que mexem com você, que mexem com as suas emoções, podem fazer você se enganar, achar que você está ouvindo Deus e você não está ouvindo Deus. E isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque você acredita verdadeiramente que Deus está falando contigo. E você vai por uma linha, você vai por um caminho, você segue até que você quebra a cara. E quando você quebra a cara, você fica paralisado, né? Você não é apenas aquele que se machuca, levanta a cabeça, né? Bate a poeira e segue. Essas feridas paralisam por muito tempo. Essas feridas, neutralizam aquilo que Deus tem para fazer na sua vida por muito tempo. E você precisa começar a pensar quantas coisas de forma honesta na sua vida estão paradas. Quantas coisas na sua vida estão paradas? Quantas coisas na sua vida estão, exatamente no lugar que estavam há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e talvez por conta de situações semelhantes, talvez por conta de problemas que você viveu, talvez por conta de dificuldades que você viveu, ou talvez simplesmente porque você nunca se relacionou com a verdade. Você se converteu, você aceitou Jesus, você ouviu a voz de Deus, Deus falou com você, você procurou uma igreja, você se batizou. É isso. Você se batizou, você se envolveu em ministérios, você participa e continuou participando, mas você verdadeiramente nunca foi amigo de Deus, nunca encontrou Deus no seu coração. Deus nunca foi totalidade na sua vida. Porque quando Deus é suficiente na nossa vida, nós paramos de trabalhar por aquilo que nós não deveríamos trabalhar. Nós hoje perdemos muito mais tempo tentando mostrar para as pessoas que elas precisam daquele que é tudo na nossa vida. É muito louco que hoje, como igreja, nós precisamos dizer para alguém: ei, você não precisa de um rótulo, você só precisa de Jesus. E Jesus deveria ser algo que você deveria entender que é tudo que você precisa. E parece que o tudo que nós precisamos não tem mais importância. Nós estamos muito mais preocupados que alguém reconheça o nosso valor, que alguém veja aquilo que nós estamos fazendo, que alguém reconheça as nossas habilidades. Jesus não é mais o princípio, Jesus não é mais a primazia, Jesus não é mais a essência da nossa vida. E isso acontece por quê? Porque nós estamos enganados a respeito da nossa própria vida e enganados a respeito daquilo que verdadeiramente nós somos diante dele. Achamos que somos cristãos, achamos que somos servos de Deus de verdade, achamos que somos homens e mulheres de Deus, quando na verdade somos uma farsa. Quantos de nós somos uma farsa? E por essa razão, muitos estão paralisados. Só ficam paralisados aqueles que são uma farsa,
Que isso, pastor? Eu estou paralisado, então eu sou uma farsa. Faça uma autoavaliação da sua vida e veja aquilo que te motivou a estar numa igreja até os dias de hoje. O que te motivou a estar no ministério até o dia de hoje. O que te motivou a fazer algo para o reino de Deus até o dia de hoje. Porque, meu irmão, homem e mulher de verdade entende, homem e mulher de Deus de verdade entende que a cruz precisa ser carregada. Se nós precisamos, sabe, de algo na nossa vida, de consciência de algo na nossa vida, é que homem e mulher de Deus carregam cruz. Não tem jeito. É impossível um relacionamento, é impossível uma relação com Deus sem que você carregue a sua cruz. Quem quer coroa no céu, carrega a cruz na terra. Quem quer coroa no céu, carrega a cruz na terra. É impossível. Essa relação ela não descola. Esse evangelho das facilidades, ele não existe. Essas são as verdades, as meias verdades, as mentiras do diabo que tem tomado conta das nossas igrejas. Não tem jeito, não tem jeito. Deus não se relaciona com o pecado. Ele não se relaciona com o pecado. As meias verdades vai dizer para você que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus de amor e que Deus perdoa os seus pecados e as suas falhas. E isso é verdade. Mas eles não continuam a dizer para você que você precisa mudar de vida. É isso que Jesus estava dizendo. Quem se relaciona comigo não é mais da mesma forma. Quem se relaciona com a verdade é liberto. Quantos continuam com prática de pecado há tantos anos dentro de uma igreja, servindo às vezes dentro de uma igreja, às vezes com rótulos dentro de uma igreja, porque não permanece em Deus. Estão aliançados a uma placa de igreja, estão aliançados a uma ideia de ministério, mas não estão aliançados com o propósito do céu, com o propósito do reino de Deus. E a pergunta para você nessa manhã, que o Espírito Santo nos faz, é: qual é a tua relação com a verdade? Qual é a tua relação? É muito interessante que às vezes a gente fala algumas coisas e você percebe os incômodos. Você percebe as pessoas se incomodando, se contorcendo. Querido, eu quero te dizer uma coisa: chega de vir se alimentar daquilo que você quer, aquela historinha, né? O que é bom eu boto no bolso e o que é ruim eu boto no outro para se perder. Deixa eu te dizer uma coisa: nem todas as coisas que você julga como ruim, elas são do inferno. Existem coisas que você julga como ruim, que são instrumentos de Deus para mudar a sua vida, para transformar a sua vida e para libertar você. Você vai hoje sentar à mesa do Senhor. Mas até quando você vai ficar parado? Até quando você vai esperar que o seu pastor olhe para você e diga: olha que perfeito que você é, olha que bom que você é? Se você precisa disso, você está com a motivação errada. Se você precisa disso, os seus movimentos estão acontecendo de forma errada. Se você precisa que o seu pastor, que o seu líder, que alguém olhe para você e diga para você: olha que lindo, que maravilhoso você está fazendo, olha, está tudo errado, Jesus não é o suficiente. Se você entende a quem você serve, se você se relaciona com esse, você sabe de uma coisa: todos os dias e em todo o tempo você tem motivo de sobra para continuar, porque eu posso falhar, todos podem falhar, mas Ele nunca falha, Ele sempre está contigo, Ele sempre chega na hora certa, Ele sempre tem a ação certa, Ele não erra. Você entende isso? Agora Jesus está pegando aqueles monte de gente, e aí é lindo, meu irmão, marca isso na tua Bíblia, em nome de Jesus, depois para em casa e medita. Ele pega os que creem. Ele não está preocupado em falar com aqueles que não creem. Ele não está preocupado em falar com aqueles que estão ali recriminando. Ele não está preocupado com aqueles que estão chamando ele de charlatão, está chamando ele de enganador. Não, ele vai procurar aqueles que creem para dizer para ele: vocês precisam aprender de mim. Quantas coisas nós precisamos aprender de Deus? Quantas coisas? Me chama muita atenção, porque ele está dizendo: vocês não me conhecem. Vocês, e ele, meu irmão, em nome de Jesus, é como se a gente pegasse a igreja dos nossos dias, e quando você olha friamente para o que Jesus fez, em João 8,32, é como se ele pegasse a igreja dos nossos dias e dissesse para a gente: vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Há uma grande diferença, gente, eu preciso que você entenda isso, entre as nossas crenças e a verdade de Deus. É isso que ele está tentando trazer ao coração dos discípulos. As nossas crenças são formadas pelas nossas experiências.
Aquilo que você experimenta da vida constrói as suas crenças. E a gente às vezes construi algumas crenças que parecem aos nossos olhos agradáveis, que não são crenças ruins. Ele não está falando com um homicida, ele não está falando, sabe, com um ladrão, entende? Ele está falando com a igreja. Ele está dizendo as suas crenças, as experiências que vocês viveram, construíram alguns valores, algumas verdades, mas essa não é a verdade sobre mim. Essa não é a verdade sobre mim. Quantas coisas nós vamos construindo ao longo da nossa vida? Quantas coisas? E é tão difícil quebrar as crenças humanas. É tão difícil, sabe, romper com isso, que Jesus está dizendo, olha, a forma disso romper é estando em mim. A forma disso ser quebrado é estando em mim, permanecendo. Eles permanecendo no quê? Na minha palavra. Entende? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu não quero hoje te colocar contra a parede. Só quero dizer para você que talvez você esteja parado demais e há muito tempo sem dar o que Deus tem através da sua vida para que você dê, é porque as suas crenças não te permitem andar e você não tem se relacionado com Ele. Você tem as suas crenças a respeito do Evangelho, da tua vida cristã, que está completamente distante, sabe? Desconexa daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não tem para a minha vida, sabe, alguém olhar e dizer, o pastor, não é isso. Que legal, aplauso, não é isso. Deus não tem para a sua vida alguém olhar para você e reconhecer. Por isso que tem gente no meio dessa igreja, vou falar de fora não, porque de fora não tem isso não, mas nossa igreja tem. Gente que perde tempo falando mal de outras pessoas. Gente que perde tempo não valorizando o trabalho do outro, condenando, apontando. Gente que perde tempo, sabe, tentando puxar o tapete do outro. Que, eu quero ser o líder disso, eu quero fazer isso. Eu quero ser o líder daquilo, eu quero fazer. Não, chegou alguém e esse alguém não pode fazer, então eu corro para querer fazer, para ocupar espaço. A sua relação com Deus está completamente distante daquilo que Deus tem. Entende? Qual é a proposta de Deus para a sua vida. Você ainda não entendeu o seu valor. Você ainda não entendeu, sabe o que Deus tem para fazer através da sua vida? O que Deus tem para fazer através da sua vida, ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Por mais simples que seja, é o que Deus espera de você. E se Deus espera de você, já imaginou? Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não precisou de ninguém para nada. Se Ele espera que algo saia de você, que privilégio. Mas Ele espera um aperto de mão. Que privilégio, porque é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que espera que você estenda a mão e aperte. Você entende isso? Isso só torna, sabe, poderoso na nossa vida quando Jesus é o suficiente. Quando nós só queremos agradar a Ele, quando nós só queremos tocar o coração dEle, quando nós só queremos chamar a atenção dEle. Quando qualquer outra coisa toma parte da nossa vida, acabou. Sabe porque muita gente tem ministério falido dentro da igreja? Muita gente que tinha tudo para ser uma bênção. Muita gente, e eu estou falando dessa igreja. Tem muita gente aqui que tinha tudo para ser uma bênção. Tem gente aqui que tem um instrumento poderoso, que Deus deu ferramentas poderosas, mas está morrendo, está morto e não vai andar, porque quer para a sua vida aquilo que Deus não quer para você. Meias verdades do inferno que tomou conta do teu coração, e você acha que para você ser valorizado, você tem que estar numa posição de governo. Deus nunca nos chamou para estar no lugar de comando, de mando. Deus nos chamou a servir, Deus nos chamou a entregar o melhor para o próximo, a fazer o melhor para o próximo. Ele disse, ame o seu próximo como a ti mesmo, sirva a igreja e não se sirva da igreja. Tem gente querendo se servir da igreja. Eu ouço às vezes algumas coisas que perturbam a minha alma. Não porque eu estou aqui, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Mas, meu amigo, em nome de Jesus. Eu sempre digo isso para os pastores, para as pessoas que estão mais próximas.
Na hora que Deus fala assim, vai embora, irmãos, eu pego meus trouxas e vou embora. Para onde Ele mandar. Ah, pastor, mas se Ele te mandar no negócio começar tudo de novo, não interessa. Interessa que eu agrade o coração de Deus. Porque se eu agradar o coração de Deus, eu vou para onde eu nunca mais serei tirado. Você entendeu isso? A minha preocupação não é o lugar que eu posso ocupar nessa terra, não, irmãos. A minha preocupação é o lugar que eu posso ocupar na eternidade, da onde ninguém pode me tirar. Como tem sido as motivações do seu coração? Como tem sido? Quais são as crenças que estão governando a sua vida? Você está parado por tempo demais, sabe por quê? Porque as crenças têm governado a sua vida. Deixa eu tentar materializar isso. Chegou o camarada aqui, de terno alinhado, sapato ou tênis da marca, da grife. Você olha e diz, chegou um varão abençoado aí. Desculpa o que eu vou dizer, que vai te chocar, mas essa é a verdade. É assim que as nossas crenças são formadas. Veio aquele menino negro, com o cabelo não penteado, dentuço, com a bermuda, né? Não é? As crenças que você tem, que você construiu a respeito desse perfil, é de que esses são o quê? Ladrões. São gente ruim. Você cria, vigia aí. A pessoa vai no banheiro, tem 2, 3 andando do lado. Né? Se o cara senta ali, senta 3, não, tem que vigiar, né? Tem que vigiar todos. Não entende? O que você tem construído na sua vida em relação a Deus que não tem nada a ver com Deus? Que foi por conta dessas crenças que você construiu. Quantos estão paralisados porque não conseguem transformar suas experiências pessoais, sabe? Não conseguem mudar as suas experiências pessoais pelas experiências de Deus. Transformam as suas experiências pessoais em verdades absolutas. A sua experiência pessoal não é a verdade absoluta de Deus. Não é. A sua experiência pessoal não retrata o que Deus tem para a sua vida. Tem aquela máxima, né? Tive uma experiência ruim, agora o que eu faço? Eu alinho todas as minhas experiências àquilo que eu vivi, ou eu mudo a minha vida de verdade? Jesus agora ele vai lá e diz assim para aqueles caras, vocês precisam, vocês que acreditam em mim, vocês que dizem estar baseado na verdade, vocês precisam ter experiências comigo. Conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Houve época na sua vida que você acreditou em Papai Noel, não acreditou? De verdade, você pode levantar a mão? Quem acreditou em Papai Noel? Levanta a mão, irmão, fica com vergonha não. Levanta. Que você achou que o Papai Noel ia entrar pela chaminé para levar a tua calói, né? Todo mundo tinha essa historinha da calói. Meu papai teve que parar do meu lado, sentar e falar assim, todos eles têm um Papai Noel para trazer uma calói, você não tem não. Que o pai não tem condições. Mas quando o pai conseguir, eu vou comprar uma Monarch para você. Não é uma calói, mas eu vou comprar uma Monarch. Quantos acreditaram em coelhinho, né, da Páscoa? Pastor, essas coisas são ruins? Eu só estou querendo dizer para você que houve época na sua vida que você acreditava em coisas que não eram verdades e pareciam ser verdades. Porque quando você acordava de manhã, né, tinha lá um presentinho e você falava assim, o Papai Noel viu o meu pedido. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes o teu Papai Noel é o diabo que tem deixado os seus presentinhos e você tem acreditado que aquilo que você tem pensado é de Deus e Deus está dizendo, não,
Parece verdade, mas não é verdade. Parece que está funcionando. Parece que é isso que é o caminho, mas não é esse caminho que eu tenho para você. Quantas coisas parecem na sua vida. E aí você diz assim, foi resposta de Deus. Porque Deus abriu a porta. Ele abriu a porta que desgraçou a sua vida. Que você entrou naquela porta e você se relacionou com Dalila e acabou com o teu casamento. Mas era de Deus, nunca foi de Deus, porque Deus não erra. Nunca foi de Deus. Ah, mas tudo começou bem. Preste atenção uma coisa. As coisas de Deus começam bem e terminam bem. Começar bem e terminar bem não quer dizer que não vai ter lutas e batalhas, não. Começar bem é ver o anjo da morte pulando a casa de Deus, daqueles que amam o Senhor, que são do Senhor, ver, sabe, o anjo da morte consumindo os primogênitos, mas andar no deserto e ver fogo de noite, ver maná de dia, ver cuidado, mas sabe, enfrentar as circunstâncias da vida e terminar bem. Quantas coisas nós estamos fazendo errado? Quantas coisas? E aí você quer que a tua vida ministerial funcione. Você quer que a sua casa funcione. Cuidado com a prosperidade, que você acha que é prosperidade, o recurso, a abundância, não é resposta de Deus. Faz todo sentido, né? Mas existe um momento na nossa vida que fica caro demais. Não é verdade? Fica caro demais algumas coisas. Aí você percebe que algumas mudanças de comportamento acontecem, é porque ficou caro demais manter aquelas verdades. Fica caro demais. A pessoa que eu penso, sabe? O histórico bíblico que eu penso sobre o que nós estamos falando aqui, que traz uma verdade assim muito, muito clara, é Saul, né? Ficou caro demais para Saul se manter como alguém que era temente a Deus. Diante da circunstância, diante da ausência do profeta. Demorou demais. Ele diz isso com sua própria boca. Ele diz o que as pessoas iam dizer. O que iam dizer? Você está preocupado em atender uma demanda dessa terra? Ou de fazer aquilo que Deus tem para a sua vida? Não, mas tem que acontecer assim. Deus retardou a chegada do profeta. Eu já ministrei uma palavra aqui sobre isso. Nós carregamos uma máxima, né? Que nós não podemos recuar. Irmãos, escute uma coisa. Em Deus nós podemos todas as coisas. Nós não estamos a cumprir, sabe, ou a corresponder, essa é a melhor palavra, às expectativas terrenas. Nós precisamos nos relacionar com Deus a ponto que nós possamos ouvir Deus. Quanto tempo você está parado? Quanto tempo você está parada? Porque você está esperando que alguém olhe para você e enxergue o seu talento brilhante, lindo. A Bíblia diz que até, perfeito, até o desejo de adorar vem dele. Que é uma coisa que deveria ser muito, muito natural, por aquilo que ele é. Mas ele diz assim, até isso que você acha que é espontâneo, vem de mim. Vem de mim. Tudo que está em você vem de mim. Até as coisas que você acha que você pode fazer sem a minha presença, sem a minha atuação, vem de mim. Porque diante do belo, a gente fica encantado, não é? Não é isso? Você vem num lugar, determinado lugar, né? Sei quantos já fizeram viagem de carro. Você vem dirigindo e às vezes a estrada feia, um lugar feio, mato para um lado, não tem nada. De repente abre uma paisagem linda. O que você faz? Fala, meu Deus, que lugar lindo. Porque o ser humano diante do belo,
ele fica encantado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Diante da beleza de Deus, nós ficamos assim, apaixonados, enamorados. Ele diz, está vendo esse sentimento que você acha que é mais natural que flui dentro de você? Isso aí, que você acha que é seu, não é seu, sou eu que te dou em relação a mim. Você está entendendo isso? De verdade, eu sei que é confuso, mas você está entendendo? O que Deus está te dizendo? Por que você está parado demais? Você vai sentar hoje à mesa do Senhor. Como? Da mesma forma? Da mesma maneira? Quanto tem te custado sustentar as posições que você sustenta? Tem gente que tem que ser assim, tem que ser assado, não sei o quê. Quanto vale? Você está destruindo tudo. Você está destruindo o seu relacionamento. Você está acabando com a sua família, você está acabando com a sua casa, você está acabando com o seu ministério. Quanto? Porque eu acredito nisso. Quanto tem te custado sustentar? Quanto tempo você está preso nas suas crenças? Quanto tempo você está paralisado? Será que você não está cansado de viver como hamster? E esse é o segredo do inferno. Botar você numa gaiolinha, fazer você correr, cansar e nunca sair do lugar. Nunca sair do lugar. E sabe de uma coisa? Você é a diversão de Satanás, que é pior. Você é a diversão de Satanás. Será que você não tem sido a diversão de Satanás? Será que não chegou na hora de você desistir das práticas de pecado? Você desistir daquilo que você sustentou até agora? Você vai sentar hoje à mesa do Senhor? Será que você vai continuar da mesma forma? Sei que essa palavra não é uma palavra das melhores para se ouvir no domingo pela manhã, né? Nós gostamos de vitória, eu gosto de vitória também, eu gosto de palavras de vitória, eu gosto. Eu sei que essas coisas não são as melhores para a gente ouvir já de manhã, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que Deus colocou dentro de você pode ir com você para o cemitério. Pode ir com você para o cemitério, depois não adianta você reclamar. Ou você pode hoje resolver entender João e dizer, olha, eu quero que essa verdade me liberte. Eu quero que essa verdade me liberte. A verdade que liberta é daquele que permanece. Entende? Aquele que permanece, a verdade liberta. Às vezes você está num lugar, querido, que Deus quer que você esteja. Ele está tratando de você. Entende? Deus visita Elias, faz Elias sair da caverna, mas Elias sai da caverna para ouvir Deus, sabe? Para recompor a sua memória a respeito do que é Deus, de como Deus usou, mas ele voltou para a caverna e não saiu dali e desceu direto, não. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus se revela, mas existe um momento que nós precisamos tomar atitude e dizer, Elias, eu já te mostrei tudo, agora é contigo. Esse aí não é o teu lugar, ele é forte com Elias. Isso aí não é o teu lugar. Mas olha só, agora precisa de uma decisão sua. O lugar que você está de paralisia, de morte, não tem nada a ver com o inferno, tem mais a ver com você. Porque se hoje você disser para o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero permanecer no Senhor, verdadeiramente, você vai andar. Tantos talentos. Ah, mas eu me decepcionei. Quando ele te disse algo que não cumpriu? Aquela voz que você achava que era Deus, pode ser a voz do diabo. Entende? Porque o diabo fala. E fala exatamente o que você quer ouvir. Deus não. Deus diz para você o que o céu tem para você. Sabe aquela coisa? Você, cara, você é bênção, Ricardo. Bênção para quem? Para o cara que está no espelho, mas para mais ninguém. Você entendeu isso?
Você é bênção. Só para aquele cara que aparece no espelho. Para mais ninguém você é bênção. Você é bom para aquele que está no espelho. Para mais ninguém. Aí você encontra uma meia dúzia de miserável. Por quê? Miserável precisa de companhia. O diabo precisa de que alguém esteja ao seu redor dizendo: é isso mesmo, vai lá. É isso, você é bom. Aquele que é bom disse que ele não era bom. Eu não sei se o Espírito Santo está falando isso na tua alma, querido. Para de perder tempo. Para de perder tempo. É por isso que você não consegue entender aquele que chuta o balde, sai, e daqui a pouco, quando ele volta, ele é uma bênção, e você não consegue admitir isso. É porque ele, quando ele vai provar das alfarrobas dos porcos, e quando ele olha para trás, ele olha com sinceridade e ele vê exatamente o que Deus pedia para ele era algo muito pequeno, comparado àquilo que ele queria entregar. Cuidado, Deus não quer que você entregue grandes coisas, Deus quer que você entregue o coração. Seu coração é dele, sua mente é dele, os propósitos sempre serão dele. Se o seu coração não for dele e a sua mente não for dele, os seus propósitos sempre serão seus. Você entende isso? Fica caro demais, fica custoso demais, é cansativo demais sustentar tudo aquilo que nós não devemos mais conviver. Eles não precisam ser validados por ninguém. Você não precisa ser validado por ninguém. Jesus disse: a verdade te libertará. E é muito profundo isso. A gente sempre usa, e sempre ouve as pessoas usando João 8,32, de maneira a dizer que Deus está falando para o mundo, né? Não. Ele está falando para a igreja: se liberta. Se liberta. Se liberta. Porque o mundo, ele tem uma forma especial de cuidar. Ele fala, ele usa profeta. E quando aqueles que ele chamou não ouvem, ele se revela, como ele fez com Saulo. Agora, dentro da igreja, é muito difícil, porque nós temos as nossas verdades. O texto é muito claro, e vai mostrando como eles replicavam. Nós somos filhos de Abraão, nós somos a semente de Abraão, nós nunca fomos escravos. Jesus disse: vocês precisam morrer nos seus pecados. Quanta coisa precisa morrer da nossa vida, gente. Pastor, tu é perfeito? Não sou perfeito não. E acho que essa consciência da minha imperfeição, que me permite todos os dias estar aos pés do Senhor dizendo: tenha misericórdia da minha vida. Tenha consciência, querido, de que não são literaturas, não são as experiências que você teve em ministérios, em conferências. Essas coisas não aprende em conferências. Essas verdades não são ditas em conferências. Verdades não ganham likes, né? Você já viu como funciona a grande rede? Conta uma mentira que parece meia verdade, isso explode. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim para mim: ah, só abrir os nossos olhos. Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, para. O evangelho não é isso. Não, mas essas conferências nos ajudam. Eu vou te explicar o pano de fundo para você não pensar tantas coisas. Foi para um lugar que deu a estratégia de crescimento.
Falei, meu irmão, a única estratégia de crescimento que eu conheço no reino é continuar acreditando que Ele que faz crescer, que nós precisamos semear, plantar, cuidar da semente, mas o crescimento vem do Senhor. Não confunda crescimento com inchaço. Não confunda crescimento com aglomeração. Aglomerados estão em todos os lugares, em todas as partes. Mas libertos, aonde estão? Quantos têm consciência de eternidade? Hoje as pessoas lidando com agora. Ah, pastor, mas pensar na eternidade é andar ansioso, andar preocupado. Não, meu irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos ter consciência da eternidade. O que você tem, que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, o que Deus quer usar através da sua vida, o que Deus quer fazer através da sua vida, é muito maior. É muito maior. Para onde nós estamos indo como igreja? Você está aqui há tanto tempo. Você tem habilidade, você tem dom, você tem chamado. Pastor, mas são tantas pessoas trabalhando, tem espaço para mais. Vem, se achega. Porque o que Deus chamou para fazer, só você pode fazer. Entende? Talvez você é o olho esquerdo que está faltando. Talvez você é a orelha direita que está faltando no corpo. Talvez você é o dedo mindinho. Talvez você é o polegar. Talvez você seja os dentes. Embora esteja na boca, não é utilizado para falar. Você entende isso? Mas tem a sua importância. Chega de ficar parado. Chega de ficar parado. Ah, não, mas na outra igreja eu vivia assim. Ah, mas eu cheguei aqui, eu era assim, eu trabalhava assim, trabalhava assado. Agora tem mais gente. Para com isso, meu irmão. Você está agora, né? Entrando para a senhora divindade. Tem mais gente para trabalhar. Isso só quer dizer que ficou menos pesado. Vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Tem mais gente para trabalhar. A gente alcançava 100, agora a gente consegue alcançar 5.000. Entendeu isso? Ah, pastor, por que isso? Porque nós precisamos salvar vidas. A Bíblia vai dizer para mim e para você: quando o Evangelho for pregado a toda criatura, aí ele virá. Tem pressa para que ele venha. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não diz: quando você for visto, quando a bandeira da tua igreja for honrada, quando as pessoas te enxergarem, quando você for renomado. Ele diz: não, quando você for instrumento para que alguém ouça, e esse alguém seja o último, eu venho. Tu já imaginou? Tu já conseguiu pensar nisso? Eu não sei, cara. Eu não sei se eu sou maluco, mas às vezes eu penso: será que vou falar? Fechou agora, aquela coisa cinematográfica. Ele no céu, abre o céu e brada e diz assim: a última pessoa que faltava para ouvir, ouviu. E quando eu chegar no céu, todo mundo vai dizer assim: é, Ricardo, tu foi o último, né? Foi o último a falar. Você já pensou nisso? Acabou. Acabou. Vai acabar. Ele prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. E nós vamos desejar isso. Nós vamos sonhar com isso. Antes de sonhar em ser observado, antes de sonhar em ser visto, antes de sonhar em ser reconhecido, sonhe com a volta de Jesus. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que Ele volte? O que eu preciso fazer para que Ele venha? Como eu posso apressar a volta de Jesus? Esse mundo está assim. Eu voto? Não, eu prego o Evangelho. Eu falo do amor de Deus. Eu prego a palavra, porque quando todos ouvirem a voz, vai acabar toda a dor, vai acabar todo o sofrimento, e eu o verei assim como Ele é. Quer ver o Senhor assim como Ele é? Se apressa em fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. É isso que Ele está te dizendo hoje. Quer ver Ele como é?
se apressa em fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. É lindo e poético, sabe usar as palavras do apóstolo Paulo, dizer: combati o bom combate. Guardar a fé é permanecer em Deus. Permanecer em Deus. Não é nada poético as palavras de Paulo, são verdades absolutas de Deus. Eu permaneci quando eu tinha vontade de desistir. Eu permaneci, eu me mantive fiel quando todos não acreditavam em mim. Porque não foi fácil. Não foi fácil para sair de um lado para o outro. Um dia ele era um perseguidor implacável, um assassino implacável, e no outro ele precisava abrir a boca e falar do amor desse Deus. Ninguém conseguia compreender aquele homem. Eu quero te dizer uma coisa: não queira ser compreendido por pessoas, apenas cumpra o chamado de Deus na sua vida. Deus tem algo para você. Chega de ficar paralisado no banco, chega de ficar prostrado no banco, chega de ficar paralisado pelas suas crenças, pelas experiências passadas que você viveu. Não importa o que fizeram com você, não importa o quanto te machucaram, feriram ele, machucaram ele, agrediram ele, mas ele não desceu da cruz, ele foi até o final. Ele não abandonou você e ele não vai te abandonar agora. Ele não vai te abandonar agora. Você entende isso? O teu rótulo não te sustenta. O teu rótulo não te sustenta. O teu rótulo não te sustenta. O que as pessoas dizem a respeito de você não te sustenta. Se você quer ouvir pessoas dizendo que legal que você é, sabe que bom que você é, escuta isso. Isso não te mantém. Ele está dizendo: permanece comigo, esteja comigo. Está com Ele é ser afligido. Estar com Ele é ser traído por aqueles que você escolheu. Ele escolheu Judas, caminhou com Judas, viajou com Judas, comeu com Judas, se sentou com Judas e foi traído por Judas. Continua com Ele. Ele poderia dizer: chega,